bem, agora a gente vai falar da tradução dos documentos brasileiros. Você não pode vir para a Itália com seus documentos sem ser traduzidos. Por quê? Porque simplesmente o funcionário público não vai entender o que está escrito nos seus documentos. Fábio, mas o português não é tão diferente assim do italiano. Eu sei, às vezes realmente não é, tem muitas palavras parecidas, mas a legislação diz que documentos estrangeiros têm que estar traduzidos para a língua italiana para que eles sejam válidos. Assim como eles precisam estar apostilados, e é uma das próximas aulas que a gente vai falar aqui, o apostilamento dos documentos brasileiros, também tem que estar traduzido. E aqui existe uma certa confusão. Algumas pessoas falam assim, Fábio, mas eu posso pegar qualquer pessoa? Eu conheço aí alguém que fez um curso de italiano, ele pode traduzir para mim? Não. Os documentos têm que estar traduzidos por um tradutor juramentado, tá? O que é um tradutor juramentado? Vou te mostrar daqui a pouquinho. Quero te mostrar, antes de mais nada, como que é um documento, tá? Então, olha só. Opa! Aqui é um documento de casamento normal, né? Ou seja, certidão brasileira. E aqui é a tradução. Então, veja que tem desde o início, quando começa o documento, República Federativa do Brasil, Registro Civil das Pessoas Naturais. Aí já começa a ser traduzido da mesma forma. Ó. Sistema da República Federativa del Brasile. Aí tem a República Federativa del Brasile, Ufficio dello Stato Civile, Certificato de Matrimônio em formato integral. Aqui está escrito, ó, certidão de casamento em inteiro teor. E é feita toda a tradução, inclusive a tradução dos carimbos, das assinaturas, etc. E você vai perceber que aqui embaixo está escrito o nome da Carla Barrosotti, que é a minha tradutora pessoal no Brasil, e ela que me ajuda sempre que eu tenho dúvidas sobre tradução, assim como o Mauro Stangorlini, que é o marido dela, é o meu advogado, é um dos meus advogados no Brasil no que diz respeito a assentos de certidões e retificações. A Carla é a minha tradutora. A Carla nasceu aqui na Itália, inclusive aqui na Toscana, em Pisa, e ela é tradutora juramentada no Brasil. Então, ela me passou esse texto dizendo para a gente deixar uma coisa um pouco mais bonitinha, né? A tradução pública, popularmente conhecida como tradução juramentada, é a tradução feita e o nome bonito do tradutor é tradutor público e intérprete comercial, mais conhecido por tradutor juramentado. Todo e qualquer tradutor, ele é um profissional que passou por uma prova e ele é matriculado na junta comercial do estado onde ele reside, depois de ter sido aprovado no concurso público e nomeado pelo governador do estado. Então não é qualquer pessoa que se torna tradutor público, não é qualquer um que pode ser tradutor. Normalmente, o tradutor público, o tradutor juramentado, é uma pessoa que estudou, teve que passar numa prova, passar por um concurso. Então ele normalmente entende bastante da língua que ele vai fazer a tradução. Não é qualquer pessoa, tá? Importante, a tradução, como eu disse, ela tem que traduzir fielmente o que está escrito ali. Então, por isso que você começa a ver a tradução desde o desenho. Então, se tem um desenho lá que é o Sistema da República Federativa do Brasil, vem escrito Sistema da República Federativa do Brasil. Está escrito República Federativa do Brasil, tem que vir traduzido, República Federativa do Brasil. E assim por diante. Não é só o texto que é traduzido. Então, é o texto, os carimbos, os selos, os brasões, qualquer coisa que contenha no documento, exatamente porque a pessoa que vai ler esse documento desta língua, no nosso caso italiano, então o Ufficiale di Stato Civile, ele não vai entender absolutamente nada do que está escrito naquele documento. Nem as marcas, nem as assinaturas, nem os brasões, então tem que estar traduzido para que ele possa entender, tá? O valor, e as pessoas normalmente aqui falam, Fábio, mas é caro, né? Poxa vida, uma tradução simples é tão mais barata. Eu sei que tem patronatos por aí que traduzem de forma mais barata. Infelizmente sim, mas é o que é, tá? Em torno ali, dependendo do documento, entre 150, 200, 300 reais, dependendo da quantidade de caracteres, tá? Importante. 3 cuidados que eu trouxe para você quando chegar o momento de você traduzir seus documentos. Primeiro deles, o tradutor não pode arrumar erro ou variação nos seus documentos. Isso é crime. E eu já peguei traduções que isso foi feito. Então a pessoa não quis corrigir o documento, por N motivos, e ela pediu para o tradutor e o tradutor fez isso. Esse tradutor pode e deve ser punido por isso. Ele deve perder, inclusive, a licença, né, a sua matrícula na junta, porque isso é crime, isso é previsto. Ele não pode mudar o texto de um documento.
Então ele não pode corrigir, mas tinha um erro ali de variação, o meu tradutor deu um jeito nisso. Isso é crime, seja você, e se você apresentar isso em um funcionário público italiano perceber, se prepare porque não vai dar bom, tá bom? Então não pode acontecer isso de forma nenhuma. Cuidado com a tradução em outros estados, como Brasília. Porque você vai descobrir, dependendo do estado do Brasil que você for, que mudam os valores. Então, em São Paulo custa um valor, de repente em Rondônia custa mais barato, de repente em Minas Gerais tem um outro preço, porque, como eu disse, cada tradutor ele é cadastrado na sua junta comercial e cada estado tem uma tabela de valores. É mais ou menos igual ao cartório, igual certidões civis. Se você já buscou algumas certidões, principalmente de estados diferentes, e às vezes até na mesma cidade, de cartórios diferentes, talvez você já percebeu que existe uma diferença de preços, porque cada estado tem a sua política de preços. Com os tradutores é a mesma coisa. Então, o que normalmente as pessoas acabam fazendo? Eu não vou traduzir nem apostilar no São Paulo porque é caro, então eu vou fazer isso em Brasília, porque tem um cartório em Brasília que faz isso e tem um tradutor lá que cobra menos. Mais pra frente, a gente vai ter uma aula, quando a gente já estiver aqui na Itália falando sobre o desenrolar do processo de reconhecimento, eu vou te falar sobre a não renúncia, que é um documento que o comune italiano, que é a cidade onde você vai fazer o seu processo, vai solicitar. É um documento que ele solicita ao consulado italiano. O que a legislação diz? Que este documento ele tem que ser solicitado a todos os locais que o requerente e os seus ascendentes viveram no Brasil. Então, eu já vi casos onde um funcionário público italiano, por exemplo, uma pessoa que é de São Paulo, todos os documentos dela é de São Paulo, mas o apostilamento desses documentos foi feito em Brasília. Ela vê que está escrito, porque está escrito na tradução e depois no apostilamento. E aí o oficial falou assim, mas peraí, você não é de São Paulo? Eu não deveria pedir só a não renúncia para o consulado de São Paulo? Só que eu estou vendo aqui que os seus documentos foram apostilados e traduzidos em Brasília. Então eu vou ter que pedir a não renúncia para Brasília. E não adianta a pessoa tentar discutir, não, eu nunca estive em Brasília, eu mandei tudo por correio. Nossa, me desculpa, mas aqui está evidenciado que em algum momento esses documentos foram para Brasília. Quem me garante que você não renunciou, ou alguém não renunciou à cidadania italiana naquele lugar? Pela legislação vigente, eu sou obrigado a pedir isso. Se o cara for chato, se ele for pegnolo, como a gente fala em italiano, ele pode pedir. E aí o que acontece nesses casos? Toda economia que você teve ao querer traduzir em outro estado pode ir por água abaixo, porque às vezes esse pedido aí que o comune faz para o consulado, se é um consulado, por exemplo, como São Paulo, às vezes demora 10 dias, 15 dias. Consulados como Brasília, por exemplo, podem demorar até 90 dias. Então imagina um processo que esse procedimento burocrático chamado não renúncia, que duraria 15 dias, vai acabar gastando 90, ou seja, você vai ficar mais 45 dias, 55 dias aqui na Itália, mais do que o necessário gastando em euro. Então, ou seja, toda aquela economia ali da tradução e do apostilamento foi por água abaixo e pelo contrário, você ainda vai gastar muito mais que você está gastando 4, 5, 6 vezes mais em euro do que o real. Então, cuidado com essa ideia. Eu cansei de ver pessoas que simplesmente elas fizeram isso, aí mandaram para traduzir em outros estados e as pessoas não sabem traduzir direito. E aí perderam tempo, perderam dinheiro. Inclusive, há 2 semanas atrás aconteceu isso lá dentro da Jornada da Cidadania Italiana. Um membro falou assim, olha, maldita hora que eu achei essa ideia, eu ouvi essa ideia por aí em redes sociais, de traduzir lá em Roraima, em Rondônia, sei lá onde. Deu tudo errado, eu tô perdendo tempo, tô perdendo dinheiro, não querem arrumar, não consigo falar com ninguém. Se eu tivesse feito isso em São Paulo, 40 dias atrás, aqui já estava tudo pronto, eu já estava na Itália fazendo o meu processo. Então eu me arrependo e Fábio, se você puder, avise as pessoas para não querer fazer o que ela chamou de economia burra, porque no final das contas a gente só perde mais tempo, dinheiro, e tempo é dinheiro, tá? Então fica a dica para vocês. E não queira traduzir na Itália. O que você vai ouvir de gente querendo que você traduza aqui para ganhar uma dinheirinha a mais, repito. O tradutor juramentado, ele é uma pessoa que estudou, que ele sabe muito bem, ele tem padronança da língua, e tal qual pessoas em alguns estados que nunca tiveram muito volume na tradução, tem cada um aqui na Itália fazendo tradução que dá até vergonha,
E, obviamente, que tem dois problemas aqui, né? Um, as pessoas não sabem traduzir, não sabem a língua italiana e às vezes fazem besteiras. Segundo, que você vai pagar o tradutor em euro. Então, ou seja, 3, 4, 5 por 1, no final das contas vai sair a mesma coisa. Terceiro, quando um comune pega uma tradução na Itália, principalmente um comune que está acostumado a fazer processos que vem tudo bonitinho do Brasil, ele desconfia que tem alguma coisa errada. Então ele normalmente pergunta, mas por que essas traduções foram feitas aqui e não no Brasil? Qual é o motivo? Aí você vai falar, mas é o valor que lá é muito mais caro do que aqui. E cada vez que um funcionário público tem dúvida sobre alguma coisa, sabe o que ele faz? Ele para o processo. Ele vai buscar outras informações, ele vai conversar com outras pessoas. E cada dia que o seu processo está parado aqui na Itália é um dia a mais que você está gastando em euros e você não pode trabalhar enquanto isso. Então, é assim, eu cansei de dar esse cuidado, eu cansei de ouvir pessoas dizendo que isso não tinha fundamento, porque tem um amigo do primo, do pai, do parente, do cunhado, do cacete, da agulha que vai na Itália e que fez que não aconteceu nada. E eu cansei de receber e-mails depois dessas pessoas dizendo, poxa vida, Fábio, eu quero me desculpar com você como se eu tivesse que ser desculpado, a pessoa precisasse se desculpar comigo. Eu já sou cidadão italiano, que conheci dela, não precisa ela faz besteira, depois quer se desculpar porque ela não seguiu uma orientação que eu dei. Quem se prejudica não sou eu, é ela. Mas as pessoas, elas têm essa coisa, esse carinho de voltar e falar, olha, eu queria pedir desculpa, meu processo demorou muito mais, eu gastei muito mais dinheiro. E pior, você falou e eu não ouvi. Eu não quis ouvir porque eu ouvi 2, 3, 4, 5 pessoas dizendo que você não sabia o que você estava falando, que esse Fábio não sabe o que está falando, então eu fui na dessas pessoas e me ferrei. E aí normalmente eu pergunto, por que você não confiou em mim e confiou nessas outras pessoas? Aí ela falou, porque era mais de uma pessoa falando. Eu falei, tá, essas pessoas fazem o quê? Elas trabalham com tradução e com cidadania e com... Então você percebe que a pessoa te contou uma história triste só para poder ter você como cliente? Eu tô te dizendo, te orientando aqui sem ganhar nada. Eu não faço tradução nem no Brasil nem na Itália. Então para mim, eu não tô ganhando um centavo. Se você fizer no Brasil ou na Itália, para mim, a minha vida é irrelevante. Só que o meu compromisso aqui é te dar uma informação que eu sei que você vai se beneficiar e não se prejudicar. Esse é o meu compromisso. O compromisso do profissional, ou pseudo-profissional, muitas vezes vai ser te contar uma história triste para te vender o serviço dele. E por isso que eu tenho muito orgulho do que eu faço e a gente não tem rabo preso com ninguém. Então eu não tenho rabo preso com o tradutor, com um consultor, com um buscador. Então eu bato em quem tem que bater, eu falo o que tem que falar, independente e doa quem doer. Por quê? Porque eu não tenho nenhum viés, sabe? Tipo, mas isso faz isso porque isso é melhor porque eu vendo o serviço. Não, o serviço que eu vendo é a Jornada da Cidadania Italiana se você precisar da minha ajuda. Se você não precisar, segue aqui gratuitamente que você vai conseguir também. Tá tudo bem, tá bom? Então, foca e cuidado, pense nisso daqui que eu tô te falando nessa aula. Entre em contato com o tradutor sempre. Como que você consegue fazer isso? Entra no site da Junta Comercial do seu estado e lá você vai encontrar uma lista de tradutores, a lista oficial de tradutores, e essa lista você vai ter lá todos os dados dele. Você vai ter nome, endereço, telefone, número da matrícula dele na junta e assim por diante. Se você precisar ainda mais, você fala assim, tá bom, Fábio, como que eu faço isso? Entra no blog minhasaga.org e procura tradutores. Tem um artigo que eu fiz onde eu listei cada estado do Brasil com link para você clicar lá. Eu sou de Minas Gerais, clica no link, já vai para a página da Junta Comercial de Minas Gerais. Vai para a Junta de São Paulo, do Rio, enfim, já também. Sim, eu tô aqui para cuidar de você e facilitar a sua vida, tá bom? Então é isso, bora que a gente tem ainda mais da metade desse curso para frente ainda para trabalhar. Então, um grande abraço, a gente se vê então na próxima aula.